Lembrando que a nossa proposta é o Evangelho todo. O Evangelho todo e para todos, em todo tempo. A palavra de Deus diz: prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Hoje, a leitura de Lucas, capítulo 12, o verso 1, onde a palavra diz: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O Evangelho todo. Aqui nós temos uma transição. Até o final do capítulo 11, Jesus está falando aos fariseus e aos escribas, uma palavra sendo dirigida a eles. E a partir de agora, Jesus não se dirige a eles. O texto está mostrando que, antes de tudo, ele começa a ensinar aos seus discípulos. E ao ensinar aos seus discípulos, ele fala aquilo que ele disse a essas pessoas diretamente. Ele se dirigiu, ele apontou os seus pecados, ele apontou para as suas atitudes e as reprovou. Houve uma reprovação, houve o pronunciamento de alguns ais. Ai de vós, escribas, ai de vós, fariseus. Então agora o Senhor não fala, não se dirige a eles. Aqueles que receberam a palavra, ouviram, não a receberam. Pelo contrário, em vez desta mensagem transformar as suas vidas, esta mensagem os endureceu mais ainda. Há um ditado: o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Essas pessoas resistiram, essas pessoas se endureceram. Em vez de ter as suas vidas transformadas, passam a se manifestar contra, a tomar atitudes contra a vida. E aqui, o Senhor, então, se dirigindo aos seus discípulos, ele diz: antes de tudo, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E a palavra é: cuidado com a hipocrisia. Algo que se espalha, algo que permeia, algo que realmente contamina toda a massa. O ditado popular é: uma maçã podre estraga toda a caixa. A influência do mal. E o Senhor, dirigindo aos seus discípulos, diz: acautelai-vos dos fariseus. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Antes de tudo, o Senhor reprova não por aquilo que eles são, mas por aquilo que eles dizem ser e na realidade não são. Esses estão apenas vivendo um papel. É uma mentira, é apenas um teatro, é apenas uma máscara que está sendo colocada. Uma máscara que diz que são espirituais. E Jesus diz: não são espirituais. Há uma capa que diz que há uma santidade, mas não existe santidade nenhuma. O que somos, Deus vê, Deus nos conhece. E não adianta vivermos esse papel
tentarmos mostrar ao nosso semelhante que somos aquilo que realmente não somos. Jesus reprova a hipocrisia. Ele pronuncia os seus ais contra essa atitude dos escribas e dos fariseus. E dirigindo aos seus discípulos, ele diz: tomem cuidado para que esse mal não os atinjam. Sejam verdadeiros, reconheçam os seus pecados, reconheçam as suas fraquezas, admitam, peçam perdão a Deus, peça a ajuda de Deus para vocês vencerem, para vocês serem vitoriosos. Mas não vivam um papel, não vivam apenas de aparência, dizendo que vocês são, que vocês alcançaram, quando isso não é uma verdade, não é uma realidade. Palavra de Deus dirigida a nós. Não sejam hipócritas. Sejamos verdadeiros. Não vivamos um papel de bom marido, de bom pai, de bom filho, de um bom patrão, de um bom empregado, quando na realidade não somos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus adverte: tenhamos cuidado para que este fermento não nos atinja, que ele não venha nos prejudicar, que ele não venha nos contaminar. Que Deus te abençoe neste dia, meus queridos. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus.